Olá, pessoal, bom dia. Na verdade, já são meio-dia e 18, então já é boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos para a nossa segunda aula de filosofia. Comigo, professor de Emerson Saqueto, estando com vocês, segundo ano B, né, do curso técnico integrado em biotecnologia. O tema da aula de hoje é a esquerda hegeliana, Arthur Schopenhauer e Soren Kierkegaard. Óbvio que a gente não vai ter uma super, ultra, mega aula com todas as coisas que eu gostaria para falar de Schopenhauer e de Kierkegaard, mas eu vou fazer apenas alguns apontamentos, né? Isso mesmo, Isabela. Schopenhauer e Kierkegaard em 30 minutos vem aí, né? Mas principalmente alguns tópicos que eu acho essenciais para a compreensão de Schopenhauer. Né, se a gente não conseguir ver o Kierkegaard, não tem problema, a gente começa com o Kierkegaard no semestre que vem, né, no nosso ano letivo que vem, que é neste ano, mas enfim, a gente volta aí a estes teóricos. Mas vamos lá, Schopenhauer e o mundo como vontade e representação. Esse é um texto de Schopenhauer e ele quer fazer, obviamente, um posicionamento à esquerda de Hegel. O que significa à la gauche de Hegel, né? À esquerda de Hegel. Essa condição left significa contraposição, significa entender de maneira diferente. E a gente tinha um mundo, uma realidade em Hegel pautada pelo espírito da cultura, pelo Geist, pela dialética. Então, tudo passava a um nível de compreensão por meio, né, por intermédio deste Geist e do movimento dialético, né, daquele poder de superação, né, proposto por Hegel. E Schopenhauer vai falar, não, o mundo não é nada disso, não. O mundo não é um Geist, o mundo não é essas forças. Elas têm outras características. E aí, então, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, vai começar a bater, então, e enfrentar a perspectiva teórica de Hegel. Para Schopenhauer, e aqui, olha o carinho com que Schopenhauer fala sobre Hegel, né? Para Schopenhauer, Hegel era um acadêmico mercenário. Olha que palavras bonitas, né? Doces, né? Acolhedoras, de super amigos, né? E o acusa de ser uma espécie de talibã intelectual, tudo entre aspas, tá? E aí, uma grande frase do Schopenhauer sobre Hegel. Instalado no alto pelas forças do poder, Hegel foi charlatão de mente obtusa, insípido, nauseabundo e iletrado, que alcançou o cúmulo da audácia, garatujando e difundindo os mais loucos e mistificadores contrassensos. E esses contrassensos foram barulhentamente celebrados como sabedoria imortal por seguidores mercenários, sendo prontamente aceitos como tais por todos os tolos que assim se uniram para entoar um coro de admiração tão perfeito como nunca se ouvira antes. O imenso campo de influência espiritual posto à disposição de Hegel pelos que estavam no poder permitiu-lhe perpetrar a corrupção intelectual de uma geração inteira. Ou seja, palhaçada filosófica, conversa fiada, instrumento de manipulação do Estado. Ou seja, né, Arthur Schopenhauer está falando do seu amigo querido Hegel. Não, eles eram inimigos. Né? Schopenhauer tem uma posição anversa, avessa, contrária à perspectiva hegeliana e, obviamente, pelas palavras que ele coloca aqui, ele não tinha amores por Hegel, né? Já ficou claro disso, que ele não tem ali uma admiração, né? Tudo. Dá até para você colocar no post do seu inimigo, aí você pode copiar essa frase de Schopenhauer, só trocar o nome da pessoa que você não gosta pelo nome da pessoa que você não gosta, colocou, ele trocou, é uma belo do enfrentamento, né? Mas vamos lá, então.
da defesa da verdade não remunerada, né? Então, o que está acontecendo na verdade? Schopenhauer está falando que o Hegel, por se ter se tornado reitor da Universidade, inclusive, de Berlim, né? E, obviamente, então, muito próximo dos poderes estatais, por isso que ele está chamando ele de mercenário, né? Mercenário é alguém que rouba ou faz alguma coisa recebendo em troca algum valor, né? Então, esse total desprezo a Hegel deu-se, obviamente, ao desacordo de sua filosofia contra o otimismo de Hegel. Tanto que Arthur Schopenhauer é considerado um dos pais do pessimismo alemão, tá? Enquanto, né, a gente está falando de um Hegel extremamente otimista, porque ele via sempre no processo dialético a transformação do mundo para patamares mais positivos e que seriam celebrados, né, que a gente melhoraria enquanto civilização, né, depois desses movimentos, melhoraria nem sempre como progresso, como melhorar efetivamente, mas enfim, que a superação sempre era um momento de negação e identidade da tese anterior. Então, a gente sempre estava tentando, pelo menos, melhorar, né? Então, isso é colocado por Schopenhauer como sendo uma posição otimista. E que Schopenhauer, então, vai celebrar uma condição mais pessimista do humano, mais, inclusive, existencialista. Tanto que o Kierkegaard vai ser um filósofo considerado como o pai do existencialismo, o primeiro grande existencialista por trazer à tona a questão da angústia. Mas essa angústia kierkegaardiana, ela só é possível ser pensada por intermédio deste pessimismo contra-hegemônico, desse pessimismo schopenhaueriano diante da filosofia idealista de Hegel. Tá? Então, a gente tem o quê? A história de Schopenhauer, né, por si só, guarda mais tristezas, né? Por isso que ele é considerado um pessimista, porque ele foi influenciado por uma vida muito complicada, né? O pai se suicidou e ele encontra o corpo do pai depois do suicida. A mãe, então, abre a casa para artistas e para festas e tem relações amorosas que ele negava, uma inteligência não reconhecida, né, tanto que os seus livros eles passam a ser lidos de fato, né, no século XX, né, os 24 semestres em que concorria com, então, 12 anos, né, que concorria com Hegel, encher mais a sala de Berlim e as salas de Hegel estavam sempre cheias e as de Schopenhauer estavam vazias, então ele tinha, obviamente, um rancor por isso também, e por sua verdade, segundo ele, não era paga, né? Somente se queria comprar as mentiras de Hegel, então as pessoas queriam, então, monetizar a inteligência de Hegel e ele se sentia, então, menosprezado. Então, tipo, temos um pouco de, né, beijinho no ombro aqui, né? O Schopenhauer era um cara amargurado, né? Então, ele não podia simplesmente bater o Hegel por conta das suas amarguras, por conta de uma situação inferiorizada diante da sua filosofia, diante da filosofia de Hegel. Então, obviamente, que aqui tem um pouco de recalque, né? Que tem aqui uma angústia, uma dor, né? Tipo, uma inferioridade, inclusive, um pensamento de inferioridade com relação ao Hegel. E assim, gente, olha, se eu não conseguir terminar tudo que eu tenho para terminar hoje, não se preocupem, tá? Porque eu coloco outra aula também para a galerinha assistir. Só fiquei triste por 15 pessoas só da sala estarem aqui, tá? Porque vão perder de fato, né? Assim, acho, poxa, vai ter uma atividade valendo nota, e já aviso, a minha atividade valendo nota, vocês vão ter que ler e vão gastar tutano para fazer, tá? O pessoal acha, tá achando que porque eu sou divertido, eu sou moleza, coitados. Vamos lá. Esse aqui é uma litografia, né, do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. E aí vamos, então, para entender que história é essa de representação e vontade, que é o que eu quero que fique para vocês hoje, tá? O mundo é representação minha.
já dá a entender aqui algo que falávamos de metafísica, né? Lembra, gente? Metafísica é o que a minha mão não pega e meu olho não vê. Se a minha mão não pega e meu olho não vê, significa que existe um mundo em si e um mundo que eu estou vendo. O lance é, Schopenhauer não dizia nada sobre metafísica, não estava fazendo uma metafísica aqui, tentando entender aquilo que é a verdade do mundo, para além dos nossos órgãos dos sentidos. Não é um retorno ao cartesianismo, à dúvida de Descartes. Se trata, na verdade, de uma ideia de que eu só posso construir o mundo por intermédio de representações mentais. Então, o mundo por si só é o mundo que eu tenho a partir da minha inteligência, da minha afetividade, da minha cognição. Ok? Então, vamos lá. Frases do Schopenhauer para a gente entender este processo. O mundo é representação minha. Eis uma verdade válida para todo ser vivo e pensante. Ainda que o homem só possa alcançar por consciência abstrata e reflexiva. Primeira parada aqui. Eu coloquei essas paradas, justamente aqui são 5 paradas para a gente entender este parágrafo. Vamos lá. O mundo é representação minha. Então, o mundo não é em si. O mundo é um fato mental. Eis uma verdade válida, não é uma verdade com V maiúscula, com V minúsculo. Significa que é uma possibilidade de verdade para todo ser vivo e pensante, ainda que o homem só possa encontrá-la, alcançá-la, chegar nela por consciência abstrata e reflexiva. Ou seja, eu não consigo entender essa verdade como uma verdade empírica, como uma verdade experimental. Então, essa consciência abstrata, essa reflexão, ou seja, não é algo experimental, não é algo do microscópio, nem do telescópio, essa verdade ao homem em contato com a sua própria consciência consegue pensar sobre si próprio. Ok? Então, quando eu paro para pensar sobre mim, sobre eu mesmo, quando eu passo para fazer uma reflexão sobre o que existe, sobre a realidade, eu passo a entender que essa realidade, tudo que existe no mundo, na verdade não é fruto de um Geist, nem da dialética, para Hegel, mas seria, então, provocado por mim, por eu mesmo. Eu que crio essas imagens. Eu que crio, nos dizeres, né, do próprio Dom Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes, se dá a nível das minhas representações. Mas Jameson, Dom Quixote era um louco. Ele, na verdade, estava vendo moinhos de ventos e não gigantes. Ele estava vendo um rebanho de ovelhas e não um exército. Sim, mas a loucura de Cervantes, na verdade, Cervantes não, mas do Dom Quixote, mostra para nós que duas pessoas podem olhar para a mesma realidade e ver nessa mesma realidade coisas completamente diferentes. Mesmo que um esteja louco, mas eu posso ir gradando aí um pouco, tirando um pouco da loucura, e mesmo nós, que somos considerados racionais, que não somos loucos, nós enxergamos a realidade também de formas diferentes. Quando o homem adquire essa consciência, o espírito filosófico entrou nele. Então sabe com clareza certa que não conhece o sol nem a terra. Como assim não conhece o sol nem a terra? Ou seja, ele conhece a representação que possui do sol e da terra. E não só do sol e da terra, mas de tudo que nos é envolto. Tá? Mas somente que tem um olho que vê o sol e uma mão que sente o contato com a terra. Sabe que o mundo circunstante, né, ou circundante, o mundo aqui é envolto, só existe então como representação, ou seja, é fruto dos meus órgãos dos sentidos, da minha audição, do meu paladar, do meu tato, da minha visão, ou seja, da maneira como eu escuto, vejo, sinto o mundo, tá? Isto é,
sempre e somente em relação com outro ser. Com um ser que o pertence com ele mesmo. Tá? Vamos lá. É representação, sim, mas essa representação, inclusive, ela é comunicável, ou seja, além de ser uma representação, é uma representação que eu propago na reflexão e na partilha com os outros. É uma reflexão de alteridade. Significa o quê? Que eu compartilho. E aí as pessoas falam, você vê o mesmo que eu? E aí a gente vai tentando ajustar essa visão. Né? E o verde azulado e aquele azul esverdeado passa a ser definido de uma outra maneira. Afinal de contas, que cor é essa que eu estou tentando identificar aqui? Ah, é um verde. Ah, isso é um verde? Ah, tá bom, é um verde. Mas a gente, para além dessa brincadeira boba, né, de verde ou azul, a gente, na verdade, tenta identificar o mundo pelas partilhas da comunicação. Porque mesmo quando eu estou indo desorientando, indo vendo uma coisa completamente diferente do outro, eu tento ajustar ao entendimento do que o outro está vendo. Senão, também não faz nem sentido ver sozinho, né? Tudo o que existe para o conhecimento, isto é, o mundo inteiro, nada mais é do que o objeto em relação com o sujeito. A percepção de que se dá pelo espírito que percebe, em suma, representação. Isso, né, Schopenhauer busca na filosofia kantiana, né? Ele está trazendo aí as ideias a priorísticas de concepção do mundo e sujeitando ao a posteriorismo das percepções sensíveis. Então, o que acontece? Mas todo objeto é objeto para mim. É o que existe para mim. Para você pode ser diferente. É a minha mãe, é aquela mãe para mim. E para o meu irmão, ao tornar a minha mãe objeto da sua cognição e objeto dos seus afetos, entende, compreende, viveu a minha mãe de uma maneira diferente. Então, a minha mãe se torna a mãe dele, diferente que ela é mãe minha. Ela não é unicamente a mãe, ela é outras coisas, inclusive, a profissional, a mulher, a esposa, entendeu? Ela é um bocado de coisas. Mas, para mim, ela é minha mãe a construir essa representação. Tudo que o mundo inclui ou pode incluir é inevitavelmente dependente do sujeito, tá? Dependente do que sou, dependente da maneira que eu vejo, da maneira que eu sinto. Não existindo senão para o sujeito. Ou seja, o mundo é tcharam, representação. E ainda digo, o mundo não é só representação. O mundo é um conjunto de representações, ou como Maria Eduarda coloca, é a sua visão, a maneira como o entende, ou compreende, ou coloca em si. Então, o mundo, na verdade, é o meu mundo, porque é a minha representação, é a minha visão particular, e que é ela que eu lido para falar das coisas, é com ela que eu uso como ferramenta, e ela pode ser partilhada com outras pessoas e outros grupos. A gente entende, por exemplo, certas questões que são compartilhadas enquanto representações, ou seja, grupos diferentes representarão também de maneiras diferentes. Ô, gente, será que vai dar bom? Oh, meu Deus. Gente, caiu a conexão aqui, né? Ficou aqui falando, tentando reconectar. E com isso você pode partilhar para a compreensão de os outros. É isso mesmo, Eduarda, é isso mesmo. Mas vocês perderam alguma coisa do que eu falei ou simplesmente começou a travar e a gente pode seguir daqui? Podemos seguir?
Vamos lá, vamos seguir. Beleza. Então, o mundo reside em nós, faz morada em nós, porque é nosso mundo, porque é nossa visão. Não podemos sair de nós mesmos, faltou um Szinho aí no slide, tá? Não podemos sair de nós mesmos para verificar como o mundo verdadeiramente é, mas aquilo no qual depositamos nossa percepção mental carrega consigo tudo o que de fato somos, tá? Essa é uma visão diferente do que os fenomenólogos vão falar. Os fenomenólogos falam, a gente tem que tentar fazer uma redução eidética, que é uma hipoqué, que é que sair de nós mesmos para tentar entender o que está fora, tirando os nossos preconceitos, que é uma outra filosofia. Schopenhauer não pensou nisso ainda, é anterior à fenomenologia, e está então dizendo, olha, nós não podemos sair de nós mesmos para entender como o mundo é. Nós só podemos falar daquilo que nós partilhamos enquanto mundo. Para de fato para que de fato entendamos a representação, precisamos ter, por certo, 2 pontos. Primeiro, tudo que existe, existe em função de um sujeito da representação. Ele é o sustentáculo do mundo. E 2, um objeto que vai ser representado, que é o próprio mundo, que está subjugado ao espaço e ao tempo, e é então o objeto. O homem, o humano, né, o homem-mulher, o humano, cria sua representação e sustenta a cognoscibilidade do mundo, e um objeto da representação que é observado, que é olhado, que é partilhado, que está subjugado ao espaço-tempo, mas que é montado na cabeça das pessoas. Ambos, então, só existem um em função do outro e não podem e não possuem sentidos separados. Como assim, professor, que o mundo não tem sentido se eu não estiver dando sentido humano? Eu até entendo. Isso aqui estava até em Kant, inclusive. A maneira como o mundo é lido e interpretado, a lógica do mundo, é uma lógica humana. É o humano que fala, tem gravidade. Né? A gente pega um fenômeno que está no mundo e dá nome. Esse trabalho de Adão, né, que é dar nome para as coisas, interpretar fenômenos, colocar lógica, a gente já entendia. Schopenhauer traz uma novidade que é no sentido, nós também não temos sentido sem o mundo. Inclusive, nós nem estaríamos aqui, na verdade, né? Luiz pergunta, professor, Schopenhauer se apropriou da ideia metafísica de Kant, só que com os sentidos como instrumentos que validam essa metafísica? Nossa, perfeita leitura, Luiz. Sim, né? Há uma volta em Schopenhauer de Kant, né, buscando compreender essa metafísica, né, na verdade, a gente está falando não da metafísica dos costumes e nem da crítica da razão prática. Nós estamos falando da crítica da razão pura, que é o índice de cognoscibilidade do mundo. Então, Schopenhauer entende isso, vai a Kant para entender isso, só que ele aumenta Kant, de certa forma, né? Porque ele vai colocar que este mundo também é aquilo que permite que eu tenha cognição de mim mesmo. Porque se só fosse eu, né, não tivesse mundo, eu não me compreenderia, eu não entenderia quem eu também sou. Ok? Professor, pode falar no áudio? Quê? Pode falar no áudio? Pode. Bom, então, essa razão que ele se apropria do Kant seria sobre a própria consciência e a interpretação do mundo? Perfeito. Ok. Nós somos os intérpretes, ou seja, os sujeitos de representação, diante de um mundo que se coloca humildemente como para ser interpretado pela nossa lógica. Ok? E aí, de fato, então, não pode haver uma existência absoluta, se é assim, que é o que o Hegel colocava. E em si mesma objetiva. Então a realidade não pode ser objetiva e absoluta como o Hegel colocava. Mas ela é o que então, gente? Ela é relativa e subjetiva. Se eu estou falando que ela não é uma existência absoluta, significa que as existências são relativas para Schopenhauer. E se isso dá uma boa questão, tá? Uma boa questão de prova e de exercício seria justamente essa concepção, né? Hegel está
para o mundo absoluto e objetivo, assim como Schopenhauer está para o mundo relativo e subjetivo. Então, em Schopenhauer, nós temos o primado da subjetividade. E é por isso que ele vai abrir possibilidade, inclusive, para que a gente fale de existência e antropologia filosófica, né? De um existencialismo. E aí vão ter, a reboque vai vir uma galera aí que a gente vai estudar aí, que o próprio Kierkegaard, mas Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Jaspers, né, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty e uma série de teóricos que vão estar pensando justamente a existência humana neste mundo. Tá? E aí, então, tudo o que é objetivo tem sempre e essencialmente como tal sua existência na consciência de um sujeito, sendo, portanto, sua representação e sendo condicionado pelo sujeito e por suas formas representativas, que, como tais, são inerentes ao sujeito e não ao objeto. Então, nós damos ao mundo características e leituras a partir da nossa lógica, e não compreendendo aquilo que de fato está no mundo para ser compreendido. É como se eu dissesse o seguinte: olha, não são as características da caneta, são as características que, montadas na minha mente, acabam, por minha subjetividade, interpretando as características do objeto. Mas essas características, por si próprias, não estão no objeto. Para o Schopenhauer, elas estão na mentalidade. Né? Então, Schopenhauer é um teórico mentalista, um defensor de que o mundo pode ser apropriado pela razão. Eu sei que vocês vão ter que ver esse vídeo mais algumas vezes para entender tudo. Talvez você está assim ainda se acostumando com o vocabulário que eu estou falando aqui, mas olha que eu coloquei no slide. Explicação do grande filósofo de Emerson Saqueto para isso. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha explicação do grande filósofo, né, de Emerson Saqueto, interpretando, né, Schopenhauer. É como se eu dissesse o seguinte, agora, abre aspas, que são minhas palavras, né? Olha, meus pequenos, é difícil dizer isso, mas não existe realidade em si. Como eu tentei mentir outrora. E se eu mentir outrora, gente, é porque eu dava aula de anteriores, né, no caso, metafísica com Kant, com Descartes, com Leibniz, com Spinoza, né, e todas as aporias com os experimentalistas empiristas ingleses, né, Locke, Hobbes, né, David Hume, né, e aí eu coloco assim, olha, eu tentei mentir outrora com uma epistemologia da metafísica, mas não existe realidade em si. Para Schopenhauer, tudo é, na verdade, um conjunto de representações condicionadas pelas formas a priori da consciência. Que é o quê? Quais são as formas a priori da consciência? Sua história de vida, até as chineladas que você levou no bumbum da vovó, lembra daquela chinelada quando você era pequeno? Aquilo ali influencia a maneira como você vai representar as coisas no mundo. Ou seja, a sua historicidade. Schopenhauer está muito mais próximo do historicismo alemão, vai dar condições, inclusive, para a filosofia de Dilthey. O que vão formar esses a priori são o tempo, o espaço e a causalidade. Tá? Até aqui tranquilo? Vamos lá, vamos seguir então. Alguma dúvida? Pessoal, todas as dúvidas. Parece naturalismo. Ô, Como professor, assim? essa ideia em Descartes, ele tem a ideia do pensamento, né? Se penso, logo existe. O que se difere, assim, essa ideia de pensar e... Deixa o caminhão passar. Essa ideia do que você falou agora, da mentalidade, da consciência, do contato da consciência. Vamos lá, então. Em Descartes, nós temos uma dúvida metodológica sendo colocada, né? E, na verdade, a minha existência é condicionada por essa dúvida. Lembra do gênio maligno? Se tiver um gênio maligno que possa, então, me colocar a dúvida. Por conta desse cogito, dessa dúvida,
eu tenho certeza sobre a minha existência. Descartes parou aí. O penso logo existo de Descartes é tão somente a certeza de que ele existe porque ele pensa e ele sabe que está pensando porque ele duvida do mundo. Lembra, existem duas certezas em Descartes, né? Que é a res cogitans, a coisa pensada, que é ele mesmo, o eu sei que eu existo porque eu penso, e você pode ser fruto da minha imaginação, e eu tenho certeza de que Deus existe, porque Deus é perfeito, e se o mundo que eu compreendo e duvido ele é imperfeito, alguma noção de perfeição deve existir. Então, a perfeição de Deus provoca a si próprio. Então, Deus existe porque é perfeito, e eu existo porque duvido neste mundo pensante. Só. O resto, resistência, eu duvido do mundo. Tanto que ele cria uma matemática para tentar dar conta deste mundo. Essa preocupação de Schopenhauer não é uma preocupação metafísica. Schopenhauer não está fazendo aqui epistemologia, não está fazendo teoria do conhecimento, não está parando para pensar nas coisas que existem ou não existem. Então, a condição de verdade em Schopenhauer é completamente diferente da condição de verdade em Descartes. Descartes está preocupado com uma epistemologia, e aí vai fazer metafísica a partir dessa epistemologia. E Schopenhauer não está preocupado com a condição de verdade das coisas, ou se elas existem ou não existem. Schopenhauer já avançou isso. Schopenhauer falou assim, as coisas, na verdade, elas existem. Elas, na verdade, existem, inclusive, porque são frutos, representações da minha mente. A minha mente constrói este mundo e dá lógica a este mundo. Tá? Agora eu entendi também, Ana Lia, né, a questão do naturalismo, né, de que define o indivíduo são suas vivências, realidades, só que esse naturalismo aí tem que entender qual que é este naturalismo, se é um naturalismo ali helenístico, né, ou um naturalismo da literatura, tá? Porque, de fato, o que a gente está colocando aqui nós não somos apenas frutos da história. Vai ter uma outra corrente que vai dar uma interpretação historicista disso, né? Mas, na verdade, eu estou num mundo que é virtualmente fruto da minha consciência. O mundo é fruto da maneira como eu represento este mundo. Ok? Imaginava que era da literatura justamente por conta disso. E aí, gente, não vai dar tempo de chegar em Kierkegaard, né? Até porque o nosso tempo aqui acabou, mas eu vou chegar aqui, pelo menos, a entender o que é a vontade. E aí, no slide de vocês, eu vou gravar uma aula maior, talvez com o segundo A e tal, e vocês vejam também, né, porque eu vou ter mais tempo lá. Eu vou tentar aqui, vamos ver o que vai dar aqui, se vocês tiverem que sair, depois, vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem que sair, tiverem obrigação, tiver almoço, aí vocês já podem até sair, eu vou continuar gravando, e depois, quem não conseguiu ficar até o final, vê ali o estudo finalzinho. Mas vamos lá, então. E o mundo, para mim, e este mundo, além de ser representação, esse mundo se manifesta como vontade. Porque o mundo, na verdade, se é representação, é, portanto, fenômeno. Sonho e vigília, né, estar acordado ou estar dormindo, são faces da realidade. E aí entra a famosa frase de Schopenhauer, que vai ganhar grande peso, que nós somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, e a nossa breve vida é circundada de sonho. Por quê? Porque para ele, o sonho também é uma representação. Então, a realidade e o que está na mente, num sonho, ambas são feitas da mesma matéria, do mesmo material, que é o material o quê? Cognitivo, mental, cerebral, tá? A vida e os sonhos são páginas do mesmo livro. A leitura corrida é a vida real. Mas quando a hora habitual da leitura, o dia já passou, chegando o momento do repouso, continuamos a miúde, né, devagarzinho, a folhear ociosamente o livro, abrindo ao acaso esta ou aquela página, sem ordem, sem sequência, defrontando-nos, ora com uma página já lida, ora com uma nova, mas o livro que lemos é sempre o mesmo, que é o livro da própria vida. Bonita definição de sonho, né? Mas o que está
Schopenhauer está falando aqui, na verdade, é que em sonho ou acordados, né, a realidade, ela é sempre uma realidade construída a partir da minha mente enquanto representação. E aí a representação do mundo é como se coloca na filosofia hindu, né? O véu de Maia que cobre a face das coisas, né? E aí, então, eu tiro o véu de Maia, então, e passo a enxergar a verdade. Mas tudo está meio encoberto, tudo a gente não tem certeza. Inclusive, a nossa ciência vai se modificando, mudando de posição continuamente, porque não consegue dar uma certeza a priori sempre a mesma. Para Kant, o fenômeno é a única coisa que é possível ser compreendida. O fenômeno é a única coisa que é possível compreendida. Né? Então, agora Schopenhauer vai se distanciar um pouco, porque Schopenhauer vai além do fenômeno. Lembra? Que é o que a gente viu até agora. O fenômeno é o quê? A representação. Para Schopenhauer, o fenômeno é a ilusão que envolve a realidade das coisas em sua essência primigênia e autêntica. Ou seja, primeira e mais importante. O homem não é somente representação e fenômeno mente, mas também um corpo. E por ser corpo, o mundo também passa a ser lido enquanto vontade. O corpo é representação também, fenômeno também, mas mais do que isso, é vontade. O que é vontade? Desejo, querer, tá? Que é o elemento que diz do corpo, né? Então, enquanto a minha mente cria no mundo as representações e as suas lógicas, o meu corpo cria igualmente no mundo a partir da sua vontade. É por ele, né, que sentimos, que vivemos pelo corpo, tá? Experimentamos prazer e dor e ansiamos viver mais. A essência do nosso ser é a vontade. A imersão no profundo de nós mesmos evidencia que nós somos vontade, de que nós somos desejo. E isso aqui vai ser a filosofia, inclusive, que vai influenciar a psicanálise freudiana. A filosofia contemporânea freudiana vai justamente a análise a partir do ser e do corpo enquanto desejo, enquanto vontade. Tá? E aí, então, vamos lá, Schopenhauer vai dizer assim, então, para explicar isso. Quem compreender isso será vontade, na força que faz crescer e vegetar a planta, na força que dá forma ao cristal, na força que dirige a agulha magnética para o norte, na comoção que se experimenta no contato entre dois metais heterogêneos, na força que se manifesta nas afinidades eletivas da matéria, em forma de atração e repulsão, de combinação e decomposição, e até na gravidade, que age com toda a potência em toda a matéria e atrai a pedra para a terra como a terra para o céu. Schopenhauer, dizendo que em tudo há vontade. E aí, então, eu vou falar, lendo Schopenhauer da seguinte maneira. Lutamos para impor nosso mundo aos outros, como se a minha verdade fosse superior à sua. No mundo dos fenômenos e da representação, o espaço-tempo cria muitos e diversos mundos. Tá? Faltou um Szinho aí. Na vontade, o diferente deve ser agregado como pato seu. Não se pode dar as costas para a vontade do outro, porque ela é a essência do mundo, tanto quanto a minha. Ou seja, compreendendo, então, que o mundo é vontade, eu entendo que alguém fala de uma representação a partir da sua própria vontade, ou a partir das suas representações mentais, ou seja, todo mundo fala a partir de sua representação e de sua vontade. Então, gente, é o mesmo que dizer o seguinte, quando João fala de José, João fala mais de João do que de José. Vou repetir. Quando João fala de José, João fala mais de si próprio do que está falando do outro. Por quê? Porque nós estamos a todo momento mostrando como representamos e aonde mora a nossa vontade. Né? O que seria patos? Patos, Maria Eduarda, porque vocês não tiveram aula comigo, né? Patos patos vem do grego doença, patos. Você não vai no patologista, né? É o estudioso, o médico da doença. Então, patos é também desejo,
Então, tudo que na vontade, o diferente deve ser agregado como pato seu, ou seja, como paixão sua, como doença sua, como parte de si próprio. Tá? Então, patos é paixão, que significa a mesma coisa que doença. Professor, paixão e doença são a mesma coisa? Sim. Quando a gente está apaixonado, a gente está num estado doentio, porque a gente não quer ver a verdade da pessoa. A gente quer ver a gente mesmo refletido na outra pessoa. Por isso que no começo, quando a pessoa está enamorada, aquelas borboletas no estômago, ela não consegue ver a pessoa. Ela vê o que ela quer ver. Depois, por isso, com o passar do tempo, que você começa a descobrir quem é a pessoa de verdade, você vai curando do patológico, entendeu? Você vai se curando da sua paixão. E você pode transformar essa paixão em amor, que é tipo, gostei do que essa pessoa é depois da paixão. Ou não gostei do que essa pessoa é disso aí. Então, você vai dizer, próximo, né? Next, né? Quero outra coisa, quero outra pessoa, quero outra vivência. Mas cuidado com a paixão. Os olhos da paixão nos deixam meio cegos, a gente não consegue ver a verdade inteira. E aí, gente, se a vida, a gente não consegue cumprir tudo o que é da nossa vontade, e é verdade, nós não conseguimos fazer tudo o que queremos, para Schopenhauer, o mundo, então a vida, vai oscilar entre a dor e o tédio, que é justamente chegado ao final do Schopenhauer, que é justamente o seu pessimismo. A essência do mundo é vontade irresistível, incansável. A verdade é conflito e, portanto, dor. Quanto mais eu conheço, mais inteligente é o homem, é o humano, mais sou, né? Quanto mais eu conheço, mais eu fico inteligente. Mas, ao mesmo tempo, mais eu sofro. Porque conhecer o mundo é encarar as dificuldades e dores do mundo. E isso nutre sofrimento, porque é desabrigo dentro de si mesmo diante da vontade do outro. É desassossego, uma tristeza não sabida a origem. É silêncio. Busca-se a satisfação, mas nenhuma satisfação é durável. Não é assim que acontece? Quando eu desejo uma coisa e eu consigo aquilo que eu desejo, logo depois eu já quero outra coisa. Então, nós nunca, isso está inclusive no Lacan, né? Jacques Lacan, que é um contemporâneo, né, que vai da psicanálise, nós estamos falando já do final do século XX, que vai falar que do desejo do pequeno objeto A, que é algo que nunca é alcançável, porque a gente nunca vai conseguir satisfazer os nossos desejos, né? Não há como se acabar com a dor do mundo, porque nunca se alcançará uma satisfação universal, visto que uma vez alimentados, voltamos a ter fome, voltamos a querer outras coisas. A vida, então, torna-se contínua pela existência, já sabida a morte, a derrota no final. O fim, em substância, é ilusório. A gente nunca vai chegar, né? Como a posse desvanece todo o atrativo. Quando eu tenho, eu já não quero outra coisa. Não falei isso? O desejo, porém, renasce de nova forma, e com ele a necessidade. Caso contrário, eis a tristeza, o vazio, o tédio, inimigos ainda mais terríveis do que a necessidade. Ou eu estou querendo, ou eu tenho a coisa e não quero mais, né? Ou é dor de querer, ou é o tédio por ter e querer outra coisa depois. Então, a vida humana é, portanto, ora dor, ora tédio. Schopenhauer revela quem somos, adormecidos por detrás da civilização que nos apazigua. O homem é o único animal que faz sofrer os outros pelo único objetivo de fazer sofrer. Somos condenados à vida, a infelicidade é a norma, a dor é o real, a felicidade que dizemos momentânea somente é momentânea porque é uma ilusão. Schopenhauer rediz a frase de Calderon, então. O maior delito do homem foi o de ter nascido. Ou seja, a vida nos termos, né, de Schopenhauer. Né? A vida é dor, a história é cego acaso e o progresso é uma ilusão. Então, vocês percebem, né, que Schopenhauer termina essa história extremamente pessimista, porque ele vê que, ora queremos, e quando temos o que queremos, nos entediamos. Então, a vida circunda na visão de Schopenhauer, dentro dessa estrutura do mundo como vontade e como representação mental.
É isso, meus queridos. Desculpa ter aqui ficado com vocês até um pouco a mais do horário. Fiquem bem, grande abraço e a gente se vê, então, no próximo momento. Beijo gigantesco. Amanhã, se vocês quiserem, tiverem à toa, que eu sei que vão estar à toa, né, eu vou dar essa aula de novo, né, para o segundo ano da Química, no mesmo horário, né, 12 horas, mesma aula, no mesmo horário, amanhã, 12 horas, no mesmo link. Então, se vocês sentirem a necessidade de ver de novo, com mais tempo, quiserem participar, estão convidados e podem convidar quem não pôde estar com a gente hoje. Grande abraço, beijo gigantesco e até a próxima. Tchau, tchau.